Olá, sejam bem-vindos ao nosso tempo de celebração, tempo em que temos tido o privilégio de falar sobre a volta de Cristo. E já aprendemos algumas coisas a respeito deste evento maravilhoso, que será um momento em que Jesus voltará nas nuvens para levar consigo todos os salvos, tanto os mortos quanto os vivos. E já também descobrimos que no Novo Testamento nós encontramos muitas evidências a respeito deste evento que acontecerá. Olhando para o Novo Testamento, nós vimos que Jesus falou sobre isso, os anjos, Pedro, Paulo, João, Tiago, o autor aos Hebreus, isto é, desde Mateus até Apocalipse, nós temos evidências de que Jesus realmente voltará. Diante disso, precisamos estar preparados. Por 2 domingos, falamos a respeito da maneira como nós devemos nos portar, aguardando o retorno de Cristo. Primeiro, olhamos para Tiago, onde aprendemos que devemos aguardar este momento com paciência e fortalecendo o nosso coração. E a semana passada olhamos para Mateus 24, quando então descobrimos o Senhor dentro daquele sermão profético, falando a respeito da sua volta e também usando 4 parábolas para incentivar a cada um de nós a estarmos vigilantes e preparados para o seu retorno. Hoje olharemos para o finalzinho do capítulo 25 de Mateus, e você já pode abrir sua Bíblia para lá, e vamos falar sobre o dia J, isto é, o dia do juízo, o dia do julgamento, o dia em que o Senhor Jesus retornará para buscar a sua igreja. Mas antes da leitura desse texto de Mateus capítulo 25, vamos ao desenho das crianças. Hoje as crianças vão desenhar o seguinte: peguem a folha, coloquem a folha deitadinha, como vocês costumam fazer, e do lado direito da folha, vocês vão colocar ou desenhar várias ovelhas, tá bom? Vão desenhar várias ovelhas do lado direito da folha. Do lado esquerdo da folha, vocês vão desenhar vários cabritos. Papai e mamãe, ajude aí as crianças a desenharem as ovelhas e os cabritos. E no alto, vocês vão desenhar aquele céu com nuvens, uma pessoa indicando ou representando a Jesus descendo de lá, mas também hoje vocês vão desenhar, juntamente com essa pessoa representando Jesus, outras várias pessoas que vão representar os anjos. E é isso que a gente vê em Mateus 25. Repetindo então o desenho das crianças. Do lado direito ovelhas, do lado esquerdo cabritos, e no alto o céu, Jesus e os anjos descendo. E quando a gente olha para o texto de Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, o que nós encontramos é exatamente essa descrição que as crianças estão aí desenhando. E você já com a sua Bíblia aberta, acompanhe aí a leitura do texto. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer, tive sede, e me deste de beber, era estrangeiro, e me acolhestes, precisei de roupas, e me vestistes, estive doente, e visitastes, e me visitastes, estava na prisão, e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda
que dos mais pequeninos a mim o fizestes. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e na prisão e não me visitastes. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? E ele lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus, fala ao nosso coração, mediante a verdade e a certeza da tua volta, que possamos não somente entender o texto, mas colocá-lo em prática, agindo de tal maneira a aguardarmos a tua volta da forma como o Senhor deseja que cada um de nós aguardemos. Fala ao nosso coração, assim oramos em nome de Jesus. Amém. O que as crianças estão desenhando representa muito bem o que nós acabamos de ler aqui. O dia do julgamento, o dia J, o dia em que Jesus virá para reunir consigo os salvos e ao mesmo tempo ele vai fazer a justiça, ele vai promover o julgamento, dar a recompensa que cada um merece. Quando a gente olha para esses versículos aqui, nós encontramos não uma parábola, como vimos no capítulo 24 e também parte do capítulo 25. Mas o que nós temos aqui é uma descrição poética do cumprimento de uma profecia que foi dada por Ezequiel. Olha aí, na verdade, melhor dizendo, uma profecia que foi dada, que está sendo cumprida agora por Jesus e que o próprio Jesus falou em Mateus, capítulo 16, o verso de número 27, quando o próprio Jesus disse o seguinte: porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo suas obras. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 16, ele falou que isso iria acontecer. E agora ele está afirmando ou contando de maneira poética como se dará este momento. E este momento tem as suas características. A volta de Cristo tem as suas características e os versículos que lemos de 31 a 46 nos mostram essas características e é isso que queremos observar com os irmãos. A primeira característica é que o Filho do Homem, que é Jesus, virá e sentará no trono. Isto é, ele será entronizado. A gente vê isso no versículo 31 e o comecinho do 32. Mas uma coisa importante a ser lembrada é quando Mateus escreve para os judeus, ele vai mostrar o Messias que foi rejeitado. Isto é, o rei que foi rejeitado. Aquele rei Jesus que vem, mas não tem um reino. Por quê? Foi rejeitado. Mas agora, quando da sua volta, Jesus está dizendo que este, que é ele, o Filho do Homem, virá em glória e sentará no seu trono. Aquele que foi rejeitado virá como rei. E o texto diz que ele virá em glória, virá na sua glória. Aquele que foi rejeitado agora vem como rei, e como todo rei vem com toda a sua glória. E aí o texto diz que também os anjos virão com ele. Todo rei é acompanhado por uma comitiva. Por isso que é importante observarmos que o texto deixa claro que aquele que vem como rei, ele vem com a sua comitiva e mais, se sentará no seu trono. O rei rejeitado agora vem em glória com a sua comitiva e é entronizado. Ele senta no seu trono. E para completar este cenário da volta de Cristo,
O versículo 32, o comecinho, diz que todas as nações serão reunidas diante dele. Todo rei, toda autoridade vem normalmente com grande pompa, isto é, em glória, vem acompanhado da sua comitiva e os seus súditos estão lá para ver a grande majestade, aquele líder. E o que vai acontecer nesse dia, então? Todas as nações serão reunidas diante dele. E agora sim, uma profecia de Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, versos 17 e também o verso 20. No 17 de Ezequiel 34 nós lemos: quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor, julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Por isso, versículo 20, o Senhor Deus assim lhes diz: eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Aquele dia da volta de Cristo será o dia em que as nações serão reunidas e as pessoas das nações serão julgadas. Haverá a separação. Quando a gente então estamos falando a respeito da volta de Cristo, nós estamos falando deste momento e que tem uma das características a vinda de Jesus em glória, o rei descendo com a sua comitiva e os seus súditos ali diante dele para serem julgados por ele. E é por isso que o Senhor Jesus, no capítulo 24 de Mateus e também no capítulo 25, contou as 4 parábolas. E contou as 4 parábolas dando ênfase no quê? Estejam alertas, vigilantes, estejam preparados, porque não se sabe a hora nem o dia em que o Senhor virá. E quando ele vier, ele vai fazer exatamente isso: reunir para si, levar os salvos e julgar os demais. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar prontos para este momento. E a gente tem incentivado você a avaliar a sua vida, o seu relacionamento com o Senhor Jesus, para que você esteja também preparado para este momento. E a primeira característica, então, deste momento é que o Senhor virá e sentará no seu trono glorioso. Ele virá com a sua comitiva, os seus súditos serão reunidos a ele e ele então julgará a todos. Por isso, esteja preparado. E isso já nos leva para a segunda característica desse dia. Se a primeira é que ele sentará no seu trono, tendo vindo com a sua comitiva e diante dele todos os seus súditos. A segunda coisa, aí no versículo 32 em diante, vai mostrar para nós até o final, até o 46, vai mostrar para nós que se ele sentará no seu trono, como primeira característica, a segunda será que ele fará a separação entre ovelhas e cabritos. O Filho do Homem separará ovelhas e cabritos. Isso a gente leu e a gente percebeu exatamente isso. Ele vai colocar as ovelhas à direita e vai colocar os cabritos à esquerda. Lógico que ele está, e foi dito isso no texto, ele está usando a figura pastoril, do pastor que está ali cuidando do seu gado, e ele então separa um tipo para cá e um tipo para lá, para cuidar da necessidade de cada um, cumprir com cada grupo aquilo que precisa ser feito. Mas é claro, ele está falando de pessoas. Ele não vai julgar as nações como um todo, mas vai julgar as pessoas das nações. E estas pessoas, claro, a gente já sabe, salvos e não salvos, serão então separados e cada um receberá aquilo que merece. E depois que ele faz essa separação, ele começa conversando com as ovelhas. Versículo 34 até o 40, a conversa do Senhor com aqueles que estão à sua direita. E ele então conversa com elas, e a conversa dele é mais ou menos a seguinte para estes: vinde, benditos de meu Pai. Aqueles que foram colocados à direita, que no texto é colocado como sendo ovelhas, à semelhança da maneira como o pastor trabalhava, eles são chamados para vir, e são chamados de benditos do meu Pai. E por que eles são chamados para vir? Porque eu tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. E aí ele vai dizer: olha, eu passei por várias necessidades, como estrangeiro, sem roupa, estava doente, estava preso e fui cuidado por vocês.
E o que deixa muito claro é que, por serem justos, estes que estão à direita, viveram os seus dias fazendo boas obras, cuidando das pessoas necessitadas. Eles não faziam isso para serem salvos, mas por serem salvos, eles faziam isso. Tanto que a pergunta que eles fazem revela exatamente que eles não fizeram isso buscando algum tipo de benefício, de recompensa, de salvação. Veja a pergunta que eles fizeram: mas Senhor, quando é que nós o vimos nestas condições, com fome, sede, sem roupa, como estrangeiro, doente, preso, e nós te ajudamos? Quando foi isso? A pergunta deles revela que eles faziam isso no dia a dia de maneira natural. E era natural exatamente porque eles eram cristãos, eram salvos. Estes que estão aqui sendo indagados pelo Senhor, o Senhor está conversando com eles, eles questionam: mas quando é que nós fizemos isso? Era algo tão natural na vida deles que eles não ficavam ali anotando: olha, hoje eu dei um pedaço de pão para fulano, como se fosse anotando num caderninho e falando assim: ó Deus, anota aí também, porque naquele dia lá a gente vai ver se está tudo certo, eu quero ver se o Senhor anotou tudo certinho. Eles não fizeram como normalmente os vendedores fazem, né? A cada item vendido ele anota lá a comissão que ele vai ganhar no final do mês, e tá certo, tem que fazer esse controle. Mas os justos aqui, o rei conversa com eles, e o rei diz: olha, sejam bem-vindos, vocês são benditos, vem aqui possuir a herança que já está reservada para vocês, porque vocês me deram de comer quando eu estava com fome, me deram de beber quando eu estava com sede, e vocês cuidaram de mim. E os justos então perguntam: mas quando é que fizemos isto? Quando é que te vimos com fome? Quando é que te vimos com sede? E a resposta do Senhor foi: sempre que vocês fizeram a um destes meus irmãos, até aos mais pequeninos, vocês fizeram isso para comigo. Irmãos aqui, alguns acreditam que eram cristãos que estavam ou iriam passar por perseguições, e aí então os próprios irmãos em Cristo ajudaram a eles. Mas também pode ser as pessoas de uma forma geral. E o Senhor Jesus então diz para eles: olha, quando vocês fizeram para estas pessoas, vocês fizeram para mim. E isso é muito interessante, porque lá, normalmente, a gente tem isso na memória. As boas obras não são para a salvação, mas quando se é salvo, se faz boas obras. Quando se tem a Cristo, se ama ao próximo. Quando se ama a Deus, se ama ao próximo e cuida do próximo. E o que Jesus está falando aqui é exatamente isso. Quando vocês fizeram a estes, vocês fizeram a mim. Por isso, quando a gente para refletir a respeito da volta de Cristo, nós precisamos olhar para estes que serão colocados à direita e entender que este é o nosso desafio. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, precisamos cuidar das pessoas necessitadas. Cuidar das pessoas necessitadas envolve uma série de coisas. Dar o que elas precisam, dentro das nossas condições, ajudarmos a elas. Também dizer não muitas vezes, porque para ajudarmos inclusive essas pessoas a crescerem, estarmos aí auxiliando para que elas de fato possam desenvolver-se de tal maneira a não continuar sempre precisando de ajuda, mas como cristãos precisamos ter os olhos abertos, os braços estendidos para ajudar as pessoas que precisam. Porque quando fazemos isto, é como se estivéssemos fazendo para o próprio Senhor. E quando fazemos isto, não ficamos computando, porque sabemos que a nossa salvação não depende disso. Fazemos estas coisas por sermos salvos. E fazemos de uma forma natural, automática. Porque o amor que invadiu o nosso coração é o amor que repartimos para com as pessoas. Provérbios capítulo 19, versículo 17 diz o seguinte: quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o seu benefício. Nosso desafio, enquanto aguardamos o retorno de Cristo, é lembrar que lá naquele dia vai ter esse acerto de contas.
e os justos serão chamados. Olha, venham para cá, sejam bem-vindos, porque enquanto vocês aguardavam o meu retorno, vocês cuidaram das pessoas que estavam necessitadas. Para nós fica o desafio, já que o nosso Senhor virá e sentará no trono, ele virá com a sua comitiva, terão ali os seus súditos diante dele, e ele então vai separar aqueles que vão estar com ele eternamente e os que não vão estar com ele por toda a eternidade. E os que vão estar com ele serão chamados benditos. Venham para cá. Por quê? Porque vocês, enquanto aguardavam o meu retorno, cuidaram daqueles que tinham necessidade. E aí o Senhor não vai se esquecer dos que estão à esquerda. O texto diz que além dele ter conversado com os que estão à direita, ele também conversa com os que estão à esquerda. E aos que estão à esquerda, versículo 41 até o 46, ele vai falar o seguinte: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Os que estão à esquerda vão ser lançados fora. O texto diz que eles vão ser lançados lá no fogo eterno, fogo este que foi preparado para o diabo, foi preparado para os anjos caídos. Quer dizer, o Senhor não poupou nem os anjos, então não poupará os seres humanos que não creram nele. E estas pessoas serão lançadas lá porque, ao invés de crerem em Cristo e aguardar o seu retorno fazendo as boas obras por serem salvos, eles, por não crerem em Cristo, eles fizeram ou não fizeram as boas obras, ou às vezes fizeram, mas fizeram com segundas intenções. Se eu fizer, eu vou ganhar o céu. Se eu fizer, Deus vai me recompensar. Então, deixa eu anotar certinho o que eu estou fazendo aqui, para que todos saibam que eu sou um merecedor do céu. Quando fizeram isso, ou ao fazerem isso, evidenciaram que realmente não creram em Jesus. Porque os que creem fazem não para ganhar alguma coisa ou para se aparecer, mas fazem porque creram, porque são salvos, automaticamente fazem. Mas aqui, estes que estão à esquerda, o Senhor Jesus os condena. Por quê? Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui estrangeiro e não me acolhestes, estava doente, estava sem roupa, vocês não fizeram nada, fiquei preso, vocês não se moveram. E aí a pergunta destes que estão à esquerda também será semelhante à daqueles justos. E eles dirão: mas quando é que nós o vimos nessas condições e deixamos de cuidar de ti? E a resposta do Senhor será: quando vocês viram estes meus pequeninos, estes meus irmãos, e vocês não fizeram nada. Ou podemos até aí conjecturar, fizeram com segundas intenções, acreditando que estas coisas, ao fazer estas coisas, daria algum benefício eterno para vocês. Mas a resposta do Senhor Jesus é: olha, vocês deixaram de fazer a eles e automaticamente não fizeram a mim. E o texto termina, verso 46, e eles, os que estão à esquerda, irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. O que nós poderíamos, parafraseando esse versículo, poderíamos dizer da seguinte maneira: os não salvos irão para o castigo eterno e os salvos irão para a vida eterna. A linguagem está da forma como está por conta de ser descrito de uma maneira poética aquilo que acontecerá quando o Senhor vier, sentar no seu trono glorioso, ser entronizado como rei, e quando ali sentado ele fizer tal separação. Aí vale a gente ter na consciência como está a nossa condição com o Senhor. Por quê? Porque o grande dia J vai chegar. O dia do julgamento, do juízo vai chegar. O dia em que o Rei Jesus voltará em grande glória, acompanhado por sua comitiva, pelos anjos, recebido pelos seus súditos, que serão separados entre salvos e não salvos. Serão colocados numa condição em que cada um receberá aquilo que merece. Os salvos irão para a eternidade com Cristo. Aqueles
que não creram em Cristo irão para uma eternidade sem Cristo, para o fogo eterno junto com o diabo e seus anjos. A qual grupo você hoje pertence? Você está no grupo dos salvos ou está no grupo dos não salvos? Hoje ainda há tempo de você trocar de lado. Se está no grupo dos não salvos, venha para o grupo dos salvos. Se está no grupo dos salvos, continue no grupo dos salvos. Se você ainda não creu em Jesus, arrependa-se dos seus pecados. Reconheça que você realmente é um pecador, alguém que ofendeu a Deus. Peça perdão e creia em Jesus como o Senhor da tua vida, para que então você seja salvo. Não queira mais conduzir a tua vida, mas reconheça que você é um pecador e não consegue conduzir a sua vida. Reconheça que só Jesus é o caminho, o restante é tudo beco sem saída. E você realmente precisa crer em Jesus. Creia nele, arrependa-se, convide-o para ser o Senhor e Salvador da tua vida. De tal maneira que você, quando ele voltar, será colocado no grupo dos salvos. Creia nele e enquanto aguarda o seu retorno, viva para abençoar a vida das pessoas em necessidade. Abençoando estas vidas. E ao fazer isso, você estará fazendo como para o Senhor. Hoje, quando nós estamos chegando a este final dessa série sobre a volta de Jesus, o que nós queremos incentivar a todos é aguardarmos o retorno do Senhor. Primeiro, tendo crido nele. Segundo, fazendo aquilo que ele nos manda fazer com relação ao próximo. Tiago, ele escreve lá no seu primeiro capítulo, versículo 27, ele diz que a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar o órfão e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. O mundo é totalmente egoísta. O mundo tem sido aquele sistema em que quanto mais eu tenho para mim, melhor. O mundo não tem olhado para os lados, não tem olhado para o próximo. Por isso, os cristãos precisam fazer a diferença. Olhar, cuidar, estender a mão, apresentar o Evangelho, chamar as pessoas ao arrependimento e a crer em Cristo. E tudo isso começa conosco. Por quê? Porque um dia o Senhor virá. E quando ele vier, as características desse retorno dele vai ser o que nós aprendemos hoje. Ele se sentará no seu trono e vai julgar as nações, separando os indivíduos dessas nações entre salvos e não salvos. Oramos para que você creia em Jesus, se arrependendo dos seus pecados, crendo nele, para que você esteja no grupo dos salvos e, neste processo, enquanto aguarda, vive uma vida de cuidado para com o próximo, principalmente apresentando para ele a pessoa do Senhor Jesus. Oramos para que você, para que a tua família, todos estejam preparados para o grande dia J. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra e oramos para que todos nós possamos estar preparados para o retorno do Senhor. Que possamos, enquanto aguardamos, ter esta vida de prática de boas obras, porque uma vez salvos, fazemos isto de maneira natural. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de nos arrependermos e crermos plenamente em Jesus como nosso Salvador. Oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. As crianças que estão em casa, se quiserem, mandem a foto do desenho que fizeram para o grupo do WhatsApp da igreja e que Deus abençoe a semana de todos. Fiquem na paz do Senhor.